Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje eu vou te mostrar como que eu criei um plugin para fazer a junção das listas de materiais de dois desenhos no instalar de dedo. Então saca só, ó, eu tô com o AutoCAD aqui aberto e eu vou te ensinar como fazer esse plugin aqui, ó, juntar lista. Vou dar um Enter, aí eu vou selecionar a lista principal, que é essa lista aqui de baixo, que está no formato. Vou dar um Enter. Vou selecionar a lista de cima e ele vai ler a lista de cima e jogar a soma dos itens aqui na lista de baixo. Ó, você viu como foi rápido? Então, se você quer ver em detalhes como é que eu fiz esse plugin aqui, fica no vídeo aí até o final. Você não vai se arrepender e você vai aprender como que você vai conseguir automatizar suas tarefas no AutoCAD muito rápido com a utilização desses conhecimentos, beleza? Então vamos lá. Vou fechar o AutoCAD aqui, eu deixei isso aqui aberto só para te dar um exemplo, beleza? Agora a gente vai lá para o Visual Studio, que é o programa que eu utilizo para criar os plugins. E eu vou te mostrar passo a passo como que eu criei esse plugin aqui e como foi rápido. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, já estou com o Visual Studio aberto aqui. Eu não vou criar um projeto novo, tá? Porque já ensinei várias vezes aqui como criar um projeto novo e como configurar. Então, acho que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com isso mais, tá ok? Esse aqui é o código desse plugin aí que eu criei, ó. Você viu? É um código bem pequenininho, tá certo? E eu vou criar ele novamente aqui para mim poder te explicar como é que esse código funciona. Então, para a gente não fazer bagunça aqui, eu vou criar uma nova classe aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do meu projeto. Vou vir aqui ó, em adicionar classe, aí essa classe aqui mesmo, tá? E aí eu vou dar um nome aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, aula juntar lista. Aula juntar lista. Vou dar um OK, vou dar um adicionar aqui. E aí ele criou aqui. Quando a gente cria um projeto do zero, ele vem com uma classe padrão e vem igualzinho essa que está aqui, tá? Só que ela vem com o nome classe 1 aqui, em vez de vir com esse nome aqui. E aí para a gente poder usar os recursos que a linguagem permite para a gente poder criar os nossos comandos, a gente tem que adicionar os imports aqui, tá? Que é das referências. Já tem aula aí no canal que eu explico passo a passo o que são esses imports, para que ele serve e por que você tem que usar ele. Então, vou deixar no card aqui a playlist do projeto Mão na Massa e tem vários vídeos aí se você estiver interessado em aprender isso. Aí lá eu te explico como que isso aqui funciona. Aqui eu vou apenas copiar, tá? Desse aqui, ó, beleza? Que a gente já tem pronto aqui para não ficar perdendo tempo. Esses imports aqui, toda vez que você for criar um projeto, você vai precisar colocar eles aqui. Eu sempre coloco esses, tá? Esses aqui que ficam em cinza, significa que a gente não está usando. Conforme a gente for usando, eles vão ficando branquinho aqui, ó, tá? E aí depois você terminou o seu desenvolvimento, se tiver algum que está em cinza aqui, se você quiser, você pode até tirar ele fora, beleza? Então vamos lá. Agora, antes da gente sair fazendo o plugin, já escrevendo o código, a gente precisa entender o que a gente precisa fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar o problema que a gente tem, tá certo? Então, eu vou abrir o AutoCAD aqui novamente para a gente poder entender, para mim te explicar qual que era o problema que eu tinha e por que eu resolvi fazer esse plugin, né? Porque eu não faço plugin por acaso, só porque eu quero, vou fazer um plugin que eu acho legal. Não, eu faço um plugin para resolver um problema. Se não tem um problema que justifica a criação do plugin, eu não faço, beleza? Então, eu vou abrir o AutoCAD aqui rapidinho para me te explicar isso. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu vou te explicar aqui o seguinte, ó. Todos esses arquivos de WG aqui, ó, são desenhos isométricos, tá? Que são desenhos de tubulação que eu gerei automaticamente de um software que eu uso aqui para fazer o projeto de tubulação, beleza? Então, o que acontece? Esse software, ele gera os isométricos automático para mim, só que eu preciso dar uma maquiada, a gente chama de maquiar o isométrico, que é arrumar ele para que ele fique mais apresentável. Inclusive, uma coisa que eu preciso fazer nessa maquiagem é o quê? Eu preciso juntar essas folhas, ó. Observe que esse desenho aqui é o mesmo, ó, tá vendo, ó? 3405, folha 1 e folha 2. Só que quando você abre esses dois desenhos, eles não faz sentido você ter eles em duas folhas. Quer ver? Eu vou abrir os dois aqui para você entender o que eu estou falando. Ó, esse aqui é justamente o que eu usei como exemplo lá. Vou deletar isso aqui, tá? E olha o que acontece, ó. É que eu tinha salvo ele, né? Mas, ó, essa parte do desenho aqui, ó. Esse aqui é o folha 1, tá vendo, ó? A folha 1 é isso aqui, tá? Ó, então ele veio isso aqui é o desenho e isso aqui é a lista de material que eu preciso para executar a construção dessa tubulação. E aí ele gerou a folha 1 e gerou aqui a folha 2. Só que a folha 2, olha o tamanho da coisa que ele colocou aqui na folha 2. Então não faz sentido. Então na prática, o que eu faço? Eu copio esse desenho aqui, ó, tá? Eu vou levar lá para a folha 1 e eu vou copiar também a lista de material dele, tá certo? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl C aqui, copiei aqui, vou jogar aqui na folha 1, vou trazer para cá, ó, vou colar esse cara aqui, ó. Sei lá, posso colar aqui fora, tá? Só para mim saber
certo? E aí depois eu pego essa parte do desenho aqui, ó lá, ponto A, ver folha 1. E olha aqui a chamada dela, ó, ver ponto A, folha 2, tá vendo? Aí eu vou juntar esse desenho aqui e depois eu tenho que juntar essa lista de material com essa lista de material. Qual que é o problema aqui? Porque se eu só pegar essa lista, colocar ela aqui, né? Eu cheguei, coloquei ela aqui e pronto, e deixo assim. Não vai ficar legal porque, ó, o primeiro item aqui, ó, é curva. O segundo item aqui é curva. Então, logo, eu vou ter dois itens curva de 3 polegadas, ó, a mesma coisa, ó, repetido. Vou ter o flange aqui, ó, também, ó, sei lá, ó, tá? Flange de 3 polegadas, duas peças aqui, e eu vou ter que flange de novo, ó, de 3 polegadas, uma peça aqui. Então não faz sentido. Pode causar erros lá na frente na época de executar. Quando o encanador industrial que for pegar esse desenho para fabricar, ele pode cometer erros, né? E sem falar que fica um trabalho porco, né? Então o que que acontece? Só que para mim juntar isso aqui na mão dá muito trabalho, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, flange. Esse flange aqui é igual esse daqui? Aí eu tenho que checar, é igual? É igual. Então, peraí. Então, esse aqui eu tenho duas peças aqui e esse outro aqui eu tenho uma peça. Então, logo eu vou deletar esse e aí eu vou vir aqui e vou colocar 3 peças. Trabalhar dessa forma, além de dar muito trabalho, você pode cometer erros, né? E pode ser erros graves, tá ok? Então, para evitar isso aqui, o que que eu fiz? Eu resolvi criar esse plugin para resolver esse problema. Então, como que o plugin funciona? Vou executar ele aqui de novo. Deixa eu carregar ele aqui. Vou dar um net load e vou carregar o plugin, esse cara aqui, beleza? E aí, aqui a gente vai observar o comportamento. Na verdade, antes de te mostrar como que o plugin funciona, que até já mostrei no começo do vídeo, né? Mas a gente vai entender as minhas necessidades. Quais são as necessidades? Eu preciso pegar essa lista, checar se os itens dessa lista já existem aqui nessa lista. E se já existir, eu vou somar, tá certo? Se não existir, eu poderia até adicionar aqui embaixo. Tá? No plugin, do jeito que eu fiz aqui, ele ainda não adiciona. Ele só checa. Se já existir, ele adiciona aqui. Se não existir, ele não faz nada. Ele simplesmente deixa o item aí. Tá bom? Então, olha só. Juntar, vou executar aqui para ficar mais claro. Juntar lista. A lista, eu tenho que selecionar a primeira lista principal, que é essa aqui, tá? Vou dar um Enter e aí vou selecionar essa aqui, ó, beleza? E aí vou dar um Enter. E aí olha o que aconteceu, ó. Eu deixei de propósito aqui, ele grifando os valores que ele alterou em magenta para a gente poder visualizar. Esse item que sobrou aqui é um item que não existia nessa lista. Essa curva aqui, ó, apesar de ser curva, ela é uma curva 45 e essa aqui é uma curva 90. Se você olhar aqui pelo tag, ó, esse campo tag, TDK72, esse aqui é TDK77, tá vendo? Então esse aqui é um tag da peça, beleza? Então, o meu plugin, o que eu fiz? Eu fiz ele verificar se esse item aqui, ó, ele pega o valor desse campo aqui, que é o tag, checa se tem aqui. Tem. Se tem, aí ele checa o diâmetro. Tá bom, tem, o diâmetro é igual? Se o diâmetro for igual, aí o que ele faz? Ele soma aqui. Se não for, ele não faz nada, beleza? Então foi esse o passo a passo, foi essa lógica que eu usei para desenvolver esse plugin. Então, com base nisso, agora vamos lá para o código que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso aqui. Parece ser complicado, mas não é. Então, primeira coisa que a gente precisa aqui, a gente precisa criar uma função para selecionar os blocos na tela ali, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou criar uma funçãozinha aqui, ó. Então vamos lá, eu vou colocar uma public share function, tá? Vai ser uma função. E eu vou chamar ela de seleção na tela. Seleção, não pode pôr espaço, tá, gente? Seleção na tela. E dá um Enter. Tá errado aqui, isso aqui. Ele não foi aqui. Tá errado, né? Public. Aí, agora foi. Eu tinha digitado errado. Beleza. Aí aqui eu vou dar um Enter aqui no final e ele coloca aqui o End Function. Beleza? Então tá. Aí criei aqui essa função aqui, ela vai ser responsável por fazer a seleção na tela lá do AutoCAD, tá certo? Então quando eu executo o plugin que ele pede para mim selecionar aqueles caras na tela, essa função que vai fazer isso. Então aqui a gente precisa acessar o documento e acessar o editor. Eu vou ir copiando o código aqui, vou explicando para a gente não perder muito tempo, tá? Então aqui, ó, já tem a função criada aqui, ó, essa funçãozinha aqui, ó, vendo, ó, bem basiquinha, tá vendo? Então o que eu vou fazer, ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó, então Ctrl C e vou jogar aqui. O que esses caras fazem? Esse primeiro aqui, ó, ele acessa o documento ativo do AutoCAD. Esse cara aqui acessa o banco de dados desse documento ativo.
e esse outro aqui acessa o editor do documento ativo, beleza? Aí o próximo passo que a gente precisa fazer aqui agora é criar a função que realmente vai te mandar lá para a tela para você poder fazer essa seleção, tá? Então vamos copiar aqui, ó. Vou copiar o resto tudo aqui já, tá? E aí eu vou te explicar. Isso aqui é muito simples, ó. Então aqui, ó, esse TV aqui é um type value. O que é um type value? Como eu sei que os meus dados lá, aquelas minhas listas lá são blocos, então o que eu estou fazendo? Eu criei aqui um filtro, tá? Para que quando eu for fazer a seleção, ele selecione apenas bloco, tá? Esse insert aqui, ó, tudo que for bloco no AutoCAD, ele é um insert, na verdade, tá? Então esse filtro aqui que eu estou criando é para um insert, beleza? Que é um bloco, tá, ok? Eu explico isso, pessoal, em outras aulas aí também, mais detalhadamente, tá? Aqui o foco é a gente construir esse plugin para fazer isso, tá? Esses detalhezinhos de como cada coisinha aqui funciona, eu explico em outras aulas aqui no canal mesmo, e eu tenho um curso completo também de desenvolvimento de plugin, e se você chegar a um passo que você queira ir além, e tipo assim, não, cara, eu gostei mesmo disso aqui, eu quero realmente fazer uma parada, eu recomendo que você adquira o meu curso, porque vai te ajudar bastante nesse aspecto, tá? Informação a gente sabe que tá cheio por aí na internet. A diferença é que elas estão totalmente bagunçadas. E dentro do meu curso eu já organizei todas as informações que você precisa saber para conseguir criar os seus plugins muito rapidamente, tá? Mas beleza, se você fala assim, não quero comprar o curso, tudo bem. Vai me acompanhando aqui no canal, porque aqui no canal você já vai aprender bastante coisa, beleza? Então vamos lá. E aí, ó, esse cara aqui é um filtro, tá certo? E aí eu peguei esse type value aqui, ó, e joguei aqui nesse filtro, tá certo? E aí esse outro comando, essa outra linha aqui, ó, é ela quem vai fazer, que vai mandar o comando para mim ir lá para a tela. Que é esse get selection aqui, usei um filtro e esse return aqui é o seguinte, ó, uma função, ela precisa retornar alguma coisa, tá? Ela faz o que ela tem que fazer e retorna para quem chama ela, tá certo? Até o momento ninguém tá chamando ela, mas alguém vai chamar ela, tá ok? E aí ele vai retornar quem? Essa seleção que ele fez aqui, tá bom? Então essa aqui é a função para fazer essa seleção aí de blocos na tela do AutoCAD, ok? Próximo passo agora é a gente criar a rotina mesmo ali que vai fazer o que a gente precisa fazer. Então aqui eu vou criando assim, ó, primeiro eu preciso criar um comando, né? Então aqui eu vou abrir aqui ó, um menor e um maior e eu vou pegar aqui esse recurso aqui do command method, ó, tá? Aí aqui eu vou abrir parênteses, vou colocar aspas e vou escrever aqui dentro o nome do comando que eu quero. No caso, o nome do comando que eu vou usar aqui vai ser juntar lista. Eu vou colocar aula, vai começar com aula. Aula, para diferenciar do que eu já tenho lá, juntar lista, tá bom? Então, o nome do nosso comando lá no AutoCAD vai ser esse aqui, ó, aula juntar lista, beleza? Eu vou copiar ele aqui, vou dar um Ctrl C, porque aqui eu vou criar, logo aqui embaixo eu vou criar uma sub-rotina que vai ter o código que esse comando aqui vai executar, beleza? Então vamos lá, ó. Sub, esse cara aqui, vou dar um Enter. Essa sub aqui, ela vai ser pública, né? Então eu vou colocar aqui, ó, public, tá? Beleza. E aí eu tenho aqui a rotina. Então, toda vez que lá no AutoCAD eu chamar esse comando, ele vai vir aqui e vai executar essa rotina aqui, tá bom? E essa rotina aqui a gente vai escrever o que a gente precisa aqui dentro. E uma das coisas que a gente vai precisar fazer aqui dentro é chamar essa função aqui, ó. Beleza? Então aqui dentro também a gente vai precisar desses caras aqui, ó. O doc, o db e o editor. Então eu vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui dentro. Vou jogar aqui, ó. Beleza? Nesse cara aqui, ó, nessa função, na verdade, ó, se você analisar bem, ó, tá vendo esse db? Ele não está sendo usado em lugar nenhum. Então eu poderia até deletar ele daqui, ó. Tá? Ele não está sendo usado. Então, para não ficar enchendo o saco aí, vou até tirar ele daí, tá? O db a gente só usa se a gente vai fazer alguma alteração, tá? Como a gente aqui não fez alteração nenhuma, a gente só obteve uma seleção, então a gente não usou o db, beleza? Tá bom. Então o próximo passo aqui agora é a gente criar uma transação. Então, para criar a transação, eu vou dar aqui um using, e aí eu vou dar o nome da transação. Eu costumo sempre dar esse nome aqui, ó, trans, né, e ela vai ser do tipo transaction, né? Transaction. E eu preciso dar um valor para essa transação, né? Claro, né? Na verdade, eu preciso abrir essa transação. Eu não simplesmente crio ela aqui e finalizo, tá? Então, aqui eu vou pegar, ó, vou copiar desse cara daqui, ó, tá certo? Ó, olha ela aqui, ó, vendo? Então, aqui, ó, eu preciso do DB, ó, tá vendo? Do banco de dados. Essa transação vai ser onde? No banco de dados, tá certo? Então, eu vou copiar esse cara daqui e vou jogar ele aqui, ó. Vai ser igual a esse cara aqui, tá bom? Então, eu criei uma transação e acessei o banco de dados e iniciei essa transação, tá? E aí, aqui dentro dessa transação, eu vou escrever o que eu quero aqui. Agora que vai começar a parte legal aqui, que é realmente a gente fazer o que a gente precisa. Então, quando a gente retornar, a gente chamar essa rotina aqui, ó, chamar essa função aqui, ó, que é essa seleção na tela, a gente vai chamar ela aqui dentro e aí vai retornar uma seleção.
Então como é que a gente faz isso? A gente vai pegar aqui, vai criar uma variável. Aqui faltou um negócio, né? Essa função, ela precisa ser do tipo da variável que ela está retornando, ó. No caso, eu quero retornar o quê? Um prompt selection result, tá? Então, eu preciso pegar esse cara aqui, ó, esse as prompt selection result, vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar aqui na frente, ó, beleza? E então, essa função aqui, que chama seleção na tela, ela é do tipo prompt selection result. Logo, ela vai retornar um prompt selection result, beleza? E aí, quando eu for chamar ela aqui, eu preciso criar uma variável aqui do tipo dessa função para obter o valor dela, tá bom? Então, como que eu crio isso, ó? Eu vou digitar aqui, ó, din, que é a criação de uma variável, psr, e aqui eu posso criar, vou criar assim, ó, eu tenho duas seleções, percebe? Então vamos lembrar lá, ó, como que o meu código funciona. A primeira seleção que eu vou fazer é a lista base, que é a lista padrão que já está ali, beleza? E a segunda lista é a lista que eu quero juntar, beleza? Então, essa primeira seleção eu vou chamar ela de psr base. Então, eu vou colocar aqui e vou chamar de base, tá? É uma forma de você diferenciar, tá? E aí você pode dar o nome que você quiser, mas você tem que diferenciar uma da outra, né? Como você vai ter duas, beleza? E ela vai ser as prompt selection result, que é esse cara aqui, ó, tá? Igualzinho esse cara aqui, ó, beleza? Vou copiar daqui, tá? Vou só copiar aqui, ó, para não ter que ficar digitando. Eu vou jogar aqui, tá bom? E agora eu não vou atribuir um valor nela aqui na frente. Eu até poderia, tá? Mas eu vou jogar aqui embaixo. Vou dar um Ctrl C, vou jogar aqui embaixo. E esse cara aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a essa função aqui, ó, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esse cara aqui, dar um Ctrl C, vou jogar aqui, ó, igual a essa função, tá? E aí o que que acontece? O código vai vir executando, vai criar essa variável, depois vai atribuir o valor para essa variável, vai vir dessa função aqui. E essa função aqui vai retornar quem para cá? Vai retornar esse PSR aqui, ó, tá bom? Beleza, vamos lá. E aí eu vou repetir esse processo aqui para a segunda seleção que eu vou fazer. Vou dar um Ctrl C aqui, vou jogar aqui embaixo. Agora eu preciso alterar os nomes, né? Eu não posso ter o mesmo nome igual. Então aqui, em vez de base, eu vou chamar de juntar. Beleza? Eu vou vir aqui e vou juntar. E aí esse cara aqui, vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui. Pessoal, muito cuidado com esse copia e cola, tá? Porque se você esquece de editar um negócio, cara, isso depois pode dar uma dor de cabeça do caramba para você encontrar, beleza? Então aqui foi, ó, criei. Quando eu executar isso aqui vai me mandar lá para a tela, eu vou selecionar. E aí ele vai trazer o resultado da seleção e vai jogar nessa variável. E aí ele vai ir para a próxima, vai mandar de novo eu para a tela e vai trazer, vai jogar nessa variável aqui, beleza? Agora que a gente já tem essas variáveis, que a gente já tem esses resultados aqui, essa seleção, a gente precisa testar se essa seleção foi bem feita, foi bem sucedida, né? Até porque pode retornar vazia. Eu posso ir lá na tela e não selecionar nada. Se eu não selecionar nada e tentar fazer alguma coisa, vai dar erro. Então, o que que eu costumo fazer? Eu sempre testo se retornou alguma coisa lá da seleção ou não, beleza? Então, eu vou copiar aqui também, pessoal, só para facilitar, tá? Para não ter que ficar copiando, ó. Vou copiar esse cara aqui, ó. Tá? E vou jogar aqui. E a gente já te explica como é que isso aqui funciona. Vou diminuir isso aqui para ficar mais fácil aqui para você ver, beleza? Então é o seguinte, ó. Isso aqui é o PSR, tá? Lista base, ó. O que é esse PSR lista base? Aqui lá no outro código que eu criei eu dei esse nome, tá? Mas no caso esse aqui, ó, é o base, então é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá? Então eu vou dar um Ctrl C e vou jogar ele aqui, beleza? Aqui, ó, o juntar é esse juntar aqui, ó, beleza? Vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar aqui. Beleza? E aí o que vai acontecer aqui, ó? O que eu estou testando aqui, ó? O if é um bloco de teste. Então eu estou testando o seguinte: se esse PSR base status dele for ok, só que eu não estou testando apenas um, eu preciso que os dois sejam ok. Então eu estou vendo o base é ok? Sim. E o juntar também tem que ser ok. Então se os dois for ok, aí eu vou fazer alguma coisa aqui dentro, ó. Tá? Que aí é o que eu preciso fazer. Aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso, primeiro, percorrer essa primeira lista, né? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o primeiro item da lista que eu quero juntar e aí eu vou checar na lista base se ele existe. Se ele já existe, aí quando eu encontrar que ele existe, uma correspondência exata ali, aí eu vou acessar a quantidade dele e vou somar, beleza? Então eu vou copiar o código aqui, vou ir copiando aos pouquinho, né, para ficar fácil de a gente entender isso. Então, ó, a gente parou aqui, ó, no bloco de teste if aqui, ó, tá vendo? Ó, esse bloco aqui. Show? Aqui dentro eu criei duas selection set, tá? O que são essas selection set? Essas selection set são a seleção em si, tá? Então aqui, ó, esse prompt, né, o prompt selection result é um resultado de uma seleção. Isso aqui é uma seleção mesmo, tá? Então, para mim poder fazer essa manipulação que eu preciso, eu tenho que ter essa selection set aqui, tá? Por que ele está reclamando aqui? O nome da variável que é diferente. Então, eu vou copiar aqui o base. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse nome aqui
e vou jogar nela aqui, ó. Aqui, vou pegar essa e vou jogar aqui. Porque eu vou ficar copiando o código de lá e vai ficar tudo errado, né? Tá? Esse cara aqui, aqui, saca, né? Esse cara aqui, ó, Ctrl C e vou jogar aqui, ó. Beleza? E esse cara aqui, Ctrl C e vou jogar aqui, beleza? Aí aqui no teste eu tenho que fazer a mesma coisa. Vou pegar o base, esse cara aqui, jogar aqui. Os nomes tem que bater certinho, tá, gente? Senão, se não bater aqui, não dá certo. Tá? E aí vou jogar aqui. Beleza. Agora, com essas seleções aqui, então, essa primeira linha aqui é a seleção da lista base. Essa segunda aqui é a seleção da lista juntar. Beleza? Agora que eu já tenho as duas seleções, eu vou percorrer ela, que é o que eu falei para você. Ó. Aí para percorrer qualquer coisa, eu tenho que fazer um laço, tá? Que é um for, que é esse cara aqui, ó, for each. E aí eu vou selecionar quem, ó. Eu vou copiar esse cara aqui, vamos levar para lá, vai. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever que eu acho que vai ficar mais fácil do que ficar copiando, né? Eu fico fazendo trabalho de preguiçoso. Vamos lá, ó. Como que funciona o for? É assim, ó. For each, né? Que é esse cara aqui. Eu nem sei se pronuncia assim mesmo, não sou muito bom de inglês, mas entendeu? Esse cara aqui, ó. For each, beleza? Esse cara, ele funciona como? Eu preciso atribuir aqui uma variável para ele, tá? Que seja do tipo, que é select object, ó. Quer ver, ó? Selected object. Essa variável aqui, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou dar aqui um e aí eu vou dar um nome aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o nome que eu usei para ficar o mesmo, tá? Objeto juntar. Eu vou dar um nome qualquer, ó. Vamos falar assim, ó. Objeto, tá? Coloca assim, ó. Objeto as select objeto, tá? Então, o que que acontece? Isso aqui é uma variável, tá? Isso aqui é uma variável. Só que essa variável, ela tá dentro do laço. Então, esse laço, ele vai repetir várias vezes o que ele tiver que fazer. Só que esse objeto, ele vai selecionar, ó, essa variável vai selecionar um objeto de algum lugar. De que lugar que é esse? Esse lugar que ela vai selecionar vai ser da lista base aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar assim, ó, na lista base. Aí, eu vou colocar assim, ó, ss lista base. Beleza? E aí eu vou vir aqui no final, né, que ficou essa linha vermelha aqui no final, eu vou dar um enter. E aí ele vai jogar o next aqui no final, beleza? Então esse aqui é o for each, tá? Essa é a estrutura, sempre vai ser assim. Sempre você vai precisar de uma variável aqui para selecionar alguma coisa de uma lista, tá bom? De uma coleção de alguma coisa, de alguma coleção de algum objeto, tá bom? E aí você vai, aqui dentro você vai fazer o que você quer. Agora, esse nome aqui ficou diferente do que eu tinha usado lá. Vou copiar aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, esse objeto juntar. Vou jogar aqui, beleza? Só para ficar o nome igual. Vou ir copiando aqui, ó, dentro do for, o que que eu fiz? Eu criei um objeto referência, né, vamos lá, ó. Esse din aqui, ó, é uma variável. Aqui é o nome da variável que eu dei, qualquer nome, e ela é do tipo bloco referência, tá? Porque o que eu estou selecionando lá na tela do AutoCAD é o que? Bloco. Todo bloco no AutoCAD é bloco referência. Se ele tá inserido, ele é um bloco de referência, tá? Como que você pode saber disso? Ó, você vem aqui no AutoCAD, aí você seleciona o bloco aqui, ó. Eu vou entrar nas propriedades dele aqui, ó. Vou dar um MO, tá aqui que ficou na outra tela. E aqui em cima, ó, nas propriedades, você vê lá, ó, bloco referência, tá? Então esse objeto aqui, ó, tá, que eu estou selecionando, ele é um bloco referência, tá? Então por isso que eu vim aqui, ó, e criei aqui uma variável do tipo bloco referência e eu vou atribuir um valor a ele, tá? Que valor que é esse? É o objeto que eu acabei de selecionar aqui, tá? Então eu tinha uma lista aqui com 10 objetos. Quando eu fiz isso aqui, ó, quando eu entrei aqui no for, essa variável selecionou o primeiro objeto. Eu não sei que objeto, qual que é o primeiro lá, eu não sei, tá? É aleatório. Mas eu sei que tem 10 e alguém vai ser o primeiro, tá? Então eu selecionei o primeiro e aí eu joguei esse cara aqui, ó, e obtive o objeto ID dele. E aí o que eu estou falando? Ó, cria para mim em memória um objeto bloco referência que equivale a esse objeto ID aqui, ou seja, que é o bloco que está lá inserido no AutoCAD, tá bom? E aí o que eu fiz? Depois que eu obtive esse cara, eu abri ele aqui, ó, deu o comando OpenMod para escrita, beleza? Depende, tá? Se eu for querer escrever, eu abro para escrita. Se eu for apenas obter um dado dele, eu posso abrir só para leitura, beleza? Eu devo, na verdade, abrir só para leitura. Então aqui, ó, aqui eu já tenho o bloco referência, tá? Um bloco de referência, ele pode ter uma coleção de atributos. No meu caso aqui, eu sei que os blocos que eu vou selecionar têm uma coleção de atributos. Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável do tipo coleção de atributo e eu chamei de juntar, tá? Então eu coloquei assim, ó, atributo, coleção, juntar. E aí ficou aqui, ó. E ele é do tipo attribute collection. E aí eu passei um valor para ele. Que valor que é esse? O meu bloco aqui, que é esse bloco que eu acabei, e passei aqui a coleção de atributos. E aí o que eu vou fazer com esse cara aqui? Com essa coleção? Eu vou percorrer cada atributo desse e vou checar
se o atributo é o que eu quero. No meu caso, eu nem fiz essa parada de percorrer, porque o que eu fiz? Eu analisei o bloco aqui, ó, vamos lá, AutoCAD. O bloco é esse aqui. Então, quando eu dou um ED aqui, ó, um Edit, dou um Enter, ele abre aqui o diálogo para mim preencher e eu consigo ter acesso aqui, ó, aos atributos, tá? Então, eu tenho aqui ó, o item, o quantidade, o DN, o SAP, a classe e o desk. A coleção que é criada aqui no código, quando eu crio aquela coleção, ela vai trazer esses atributos nessa ordem que ele aparece aqui. Então, o que acontece? O item vai ser o índice 0, esse aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Por que isso é importante? Porque se eu souber qual que é o índice exato do campo que eu quero obter, no caso eu quero obter esse campo SAP aqui, ó, que é o TDK72. Ele vai ser o índice 3 aqui, né? Ó, vai ser 0, 1, 2, 3. Então, se eu sei que ele é o 3, eu não preciso criar um laço para ficar percorrendo todos e descobrir se ele é o SAP ou não é o SAP, tá? Então, eu já vou direto nele, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu pego aqui, ó, vou copiar ele aqui, ó. E aí é esse cara aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou jogar ele aqui, vou jogar aqui embaixo. E tá aqui, ó. Então, o que eu fiz, ó? Aqui agora eu criei uma variável, que é um atributo de referência, tá vendo? Então, veja que sempre eu vou criando variáveis, ó. Bloco de referência, depois uma coleção de atributos e depois um único atributo, tá? E aí eu vou passando valores, né? Aqui no bloco de referência eu passei um valor, na coleção eu passei um valor, no atributo eu passei um valor, e aí o valor que eu passei desse atributo, ó, observe que eu peguei aqui, ó, a coleção de atributos que eu tinha no índice 3, ó, ok? Por isso que eu expliquei para você ali como é que funciona isso. Porque aí o índice 3 é o meu campo lá de SAP, né? Que é o tag que eu quero usar para poder fazer o teste. Esse tag, ele é único. Então, assim, eu consigo garantir que se tenha esse material mesmo, né? Eu poderia fazer pela descrição? Também poderia. Só que eu preciso garantir que aquela descrição seja única, né? Se não for, aí dá problema. Mas poderia fazer também. E aí, beleza. Depois que eu tenho o atributo aqui definido, né? Aí eu consigo criar uma variável aqui, ó, do tipo string e obter o texto que está escrito lá, tá? No meu bloco aqui, ó, vamos lá, vamos trazer ele aqui de novo. Nesse bloco aqui, o que está escrito aqui no tag, no SAP, ó? Está escrito TDK72, que é esse cara aqui. Então, esse código aqui, ó, esse text string desse atributo vai trazer aquele TDK72 para mim. E aí eu vou reservar ele aqui. Trouxe e segurei ele aqui nessa variável, tá? E aí eu vou fazer isso para o campo de diâmetro também, porque o que eu vou comparar? Primeiro eu vou comparar o tag. O tag é igual? Sim. Se o tag não for igual, eu nem quero fazer nada. Mas se o tag for igual, aí o próximo passo que eu preciso comparar é se o diâmetro é igual, né? Porque eu posso ter esse mesmo tag aqui, ó. Deixa eu pegar de novo aqui o CAD. Eu posso ter esse mesmo tag aqui, ó, repetido. Coincidentemente, nesse desenho não tem nenhum repetido, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, o TDK72 aqui, ó. Esse aqui é de 3 polegadas, mas eu poderia ter o TDK72 de 2 polegadas, de 1, de meia, enfim, de qualquer diâmetro. Então, eu checo primeiro se o tag é igual. Se o tag for igual, eu checo o diâmetro. E aí, se o diâmetro for igual, o que eu faço? Aí eu vou obter a quantidade e vou somar um com o outro, beleza? E aí eu vou vir aqui, ó, E aí é só copiar isso aqui, ó, basicamente. E aí eu preciso fazer o quê? Copiar, colar aqui, editar o nome das variáveis aqui, todos esses nomes de variável, tá? Inclusive o índice aqui, ó, né? Essa variável aqui, ó, tá pegando dessa coleção juntar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, para aquela seleção juntar, eu vou obter tag, o diâmetro, a quantidade. Depois, aí eu vou para a coleção base. Aí eu vou obter lá de novo o tag, o diâmetro, a quantidade. E aí, depois que eu já tenho esses dados, aí eu vou comparar eu vou cruzar os dados, vou comparar um com o outro, e aí, opa, se eles encaixarem, aí soma, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aí eu sei, por exemplo, que aqui no caso do tag, né, é o índice 3. E aí eu chamei aqui, ó, valor juntar tag, e aí ele é o índice 3. Na hora que eu copiar aqui, ó, deixa eu trazer os outros valores, ó. Aqui eu tenho, ó, do diâmetro, da quantidade, e aí eu vou copiar esses dois caras aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou trazer para cá. Vou jogar eles aqui embaixo, beleza? Então eu tenho aqui, ó, essas duas primeiras linhas obtêm o valor que tá no meu atributo de SAP lá, né, que eu chamei de SAP aqui, tá? Ele tá tag aqui, né, que é o que aparece na lista, mas aqui dentro, interno do bloco, tá SAP. O que não interessa muito, tá? Se tá SAP ou se não tá SAP. O que importa para mim é o que está escrito aqui. Então, ele vai retornar para mim o que está escrito aqui, tá? Aqui onde eu chamei de tag, vai retornar esse tag aqui, ó, tá bom?
Aí, onde eu chamei aqui, ó, de diâmetro, DN aqui, ó, ATT juntar DN, ele vai trazer o quê? Esse cara aqui, ó, o campo de DN, que é o diâmetro do tubo, beleza? E aí o outro que é aqui, ó, quantidade, que é TD, ó, ATT juntar QTD, vai trazer a quantidade aqui, tá bom? E aí, beleza, eu fiz isso para a lista base e vou fazer para a lista que eu quero juntar. Beleza? Na verdade, eu fiz primeiro aqui para juntar, né? Eu fiz primeiro para a lista juntar. Juntar. A ordem aqui não importa muito, tá, pessoal? Na verdade, importa. Na verdade, importa sim. Porque o que acontece? Ó, eu estou percorrendo um for. Então, esse for, o que acontece? Ó, ele vai pegar a primeira vez... Vamos lá, deixa eu abrir o CAD aqui, fazer o arquivo. Vou dar uns Ctrl Z aqui, ó, para ele voltar a lista, tá? Então, olha só. Essa aqui é a lista base, tá? E essa aqui é a lista juntar. Então, basicamente, o que o nosso código vai fazer? Ele vai pegar a primeira linha aqui do juntar e vai checar se aqui na lista base existe esse cara. Se existir, ele vai alterar o valor da lista base para... vai fazer uma soma, né? Então, ele vai somar esse item, essa quantidade, com a quantidade que tiver aqui. E aí vai deletar a lista juntar aqui, ele vai deletar. E vai pintar esse carinha aqui de magenta, que foi o que eu defini ali, beleza? E aí depois, onde que entra o for aqui, ó? O for, ele vai selecionar o primeiro do juntar, que é esse cara aqui, ó. Selecionei o primeiro do juntar, já fiz o que eu tenho que fazer, aí deleto, aí agora eu vou para onde? Vou para o segundo. E aí o for, ele vai executar tudo, e aí vai dar um next, vai voltar para o segundo, vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até acabar toda a lista que eu quero juntar. Depois que acabar toda a lista que eu quero juntar, isso significa que eu já juntei tudo e aí encerro o programa. Beleza? Então, tá ok, vamos lá. Aí, beleza. Por isso que eu comecei pelo juntar aqui, tá? Então, eu fiz o juntar e agora eu vou criar um for desse aqui, só que dentro desse mesmo, do for juntar, eu vou criar um outro for aqui para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o base, tá? Então, eu vou copiar aqui para a gente não perder tempo, porque é igual, é a mesma coisa, tá? Então, ó, olha ele aqui, ó. Então, olha aqui como que ficou a estrutura, ó. Eu tenho o for juntar e o for, ele inicia aqui, ó, o for, e ele termina aqui, ó, no next, tá vendo? Então, o outro for que eu tenho, ó, que é do base, ele tá dentro do outro, tá? Então, esse primeiro aqui vai pegar o primeiro registro, aí vai pegar essas características e vai percorrer a lista base todinha aqui, tentando encontrar o que ele quer e fazer o que ele precisa fazer. Aí, depois que ele percorrer a lista todinha base, aí ele vem aqui para o next e volta aqui e vai para o segundo item da lista juntar. E aí faz tudo de novo na lista base inteira, e aí vai para o terceiro item, para o quarto, para o quinto e assim sucessivamente, beleza? Então aqui, ó, esse for it base, ele é praticamente igual, não, ele é igual, tá? A diferença é essa aqui, ó, esse laço, tá? Que aí já é outra coisa, mas eu vou pegar esse cara aqui, ó, Ctrl C, que é igual, e vou jogar aqui, ó. Você vai ver que ele é igual, tá vendo, ó? Aqui ele vai reclamar porque tá faltando um next aqui, ó. Vou botar um next aqui, ó. Beleza que eu não copiei lá, tudo bem? Então tá, ó. Se você pegar esse for aqui, ó, e comparar com esse for aqui, ele é igual, ó. Ele tem o juntar, tem o base aqui. Aí depois, ó, tem essas linhas aqui, ó. Ela é igualzinha essas linhas aqui. Qual que é a diferença? Eu mudei os nomes, né? Esse primeiro aqui é do juntar e esse aqui é tudo do base. Então, tudo até aqui é do juntar e tudo até aqui é do base. Tudo bem? Então, fechou. Agora que eu já tenho os dados, eu fiz tudo isso para eu poder obter os dados lá dos atributos. Então, agora eu já tenho os dados tanto do juntar quanto do base. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar esses dados agora, tá? Então, eu vou criar um bloco if, que é um bloco de comparação, e vou testar se os dados são ou não iguais. E aí, como é que eu faço isso? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou explicar rapidinho aqui, depois a gente copia e cola aqui para ficar certo, ó. Então, é assim, ó. If, e aí eu vou pegar esse dado aqui, ó. O primeiro que eu quero testar é o quê? O tag. Na verdade, eu quero testar o tag, o valor base tag e o valor base diâmetro, beleza? E aí, tanto faz eu colocar primeiro o base ou primeiro juntar. Eu vou colocar primeiro juntar aqui, tá? Então, eu vou pegar esse valor juntar tag, vou colocar ele aqui, ó. Se esse cara aqui for igual a quem? Ao base. Então, é esse cara aqui, ó, o base, o valor base. E eu vou jogar ele aqui. Já chegou ao fim? Não, eu preciso que os dois sejam igual, né? Eu preciso que o tag seja igual, mas eu também preciso que o DN seja igual. Então, aí eu vou colocar aqui um AND, né? Tá? Então, esse aqui e o outro, né? Que é esse cara aqui, ó, que é o base, ó, o DN, né? Então, eu vou pegar esse valor, juntar DN, vai ser igual. Aí, eu vou dar um igual aqui e vou colocar o valor base DN, que é esse cara aqui, ó. Vou explicar para você, tá? Não se preocupa, não. Então, lá, ó. Esse é o bloco if. Então, se o valor juntar tag for igual ao base tag e o valor juntar dn for igual ao base dn, então ele vai somar aqui dentro. Aí aqui dentro ele vai fazer a soma.
tá? Eu vou copiar esse código aqui, ó, que é bem pequenininho, ó, tá? Esse cara aqui, ó, e eu vou te explicar o que eu estou fazendo aqui em cada um deles. Vou jogar ele aqui dentro e tá lá, ó, criei uma variável que eu chamei de valor total, que aqui já é a soma, tá? Então vamos lá, esquece essa parte aqui para baixo por enquanto. Então aqui é a soma, aqui que eu estou fazendo a soma, ó. Eu tenho um valor total, essa variável é do tipo double. Por que eu usei double? Porque eu posso ter valor quebrado, né? Por exemplo, o comprimento do tubo pode ter lá 2,5 metros ou 3,5. Então eu tenho que, se tem vírgula, eu tenho que colocar aqui como double, beleza? Poderia até ser outra unidade, né? Poderia até ser um outro parâmetro de número, poderia ser um decimal, por exemplo, também poderia, tá? Só não poderia ser um inteiro ou não poderia ser um texto, tá? É tanto que aqui, ó, eu coloquei um convert to double, tá vendo? Por que eu coloquei um convert to double? Porque essa variável aqui, ó, valor base, quantidade, ela é do tipo string. Então, se eu tentar somar uma string com a outra, em vez dela somar, ela faz uma concatenação, ela junta, tá? Por exemplo, se essa primeira aqui vale 4 e essa última aqui vale 1, então ela vai juntar 4 e 1 e logo vai dar o quê? 41. Então a minha não vai somar, ele vai juntar os caracteres, entendeu? E aí vai dar merda. Então o que eu vou fazer aqui? Eu converto primeiro para double, e aí ele pega o valor que tiver aqui nessa string, converte para double, aí depois ele pega o valor que está nessa outra string, converte para double e soma. Aí quando ele soma, aí ele traz um valor real numérico aqui, né? Por isso que eu criei essa variável aqui para fazer essa soma separada. Eu poderia copiar isso aqui, jogar tudo aqui, ó. Poderia, tá? Mas eu acho que fica... a gente complica o código, principalmente para poder explicar para vocês entenderem, acho que fica mais complicado, tá? Aí depois que eu já tenho esse valor total aqui, o que eu faço? Ó? Eu peguei o atributo base, quantidade, né? Então, esse cara aqui é o meu atributo, aquele atributinho de quantidade lá da lista base. E aí eu acessei a propriedade textString dele e falei que esse atributo textString é igual a quem? Ao valor total aqui. E aqui eu converti de volta para string, ó. Por que eu converti aqui para string? Porque o meu campo lá de texto do bloco, ele é uma string, tá? Se eu tentar colocar um outro número lá, pode dar erro, tá? Então eu converto de volta aqui para string, tá? E aí depois, aí beleza, aqui eu já preenchi o atributo, tá? O que eu fiz aqui embaixo mais? Aqui eu mudei desse mesmo atributo, eu mudei a cor dele, ó, o color index, coloquei igual a 6. E aqui o bloco juntar, eu dei um erase nele, eu deletei, tá certo? Então aqui, com isso aqui, o nosso plugin já vai funcionar. Na verdade tá faltando um detalhezinho aqui, ó. Toda vez que eu tenho aqui, ó, uma transação, tá? Se eu vou alterar alguma coisa no AutoCAD, eu preciso ter uma transação, que é esse cara que a gente criou aqui em cima. Depois, aqui no final dessa transação, antes de eu finalizar ela, eu preciso confirmar essa transação, tá? Eu preciso salvar essa transação. E aí, como é que eu faço isso? Você tem que digitar isso aqui, ó, trans.commit. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Simplesmente você executa o código, não dá erro e parece que nada aconteceu. Porque na verdade ele fez sim a alteração, só que ele descartou, ele não salvou, entendeu? Tá? Eu vou tirar esses espaços aqui, só que isso aqui me dá tique nervoso, ficar com esse monte de espaços aqui, tá, gente? Beleza, o nosso código aqui já está pronto, já deve funcionar. A gente vai testar ele agora, tá? Então agora eu vou salvar aqui primeiro, vou dar um play aqui e aí a gente vai abrir o AutoCAD e vamos testar esse cara aí. Depois eu vou colocar um breakpoint para a gente debugar o código passo a passo ali para você entender melhor como é que isso aí funcionou. Parece complicado, mas não é, gente. É porque talvez se você estiver vendo isso aqui pela primeira vez, é natural que você vai achar complicado, tá? Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, também eu achava complicado. Mas depois, com um pouquinho de paciência e treino, rapidinho você pega a manha. Aconteceu um erro aqui, ó. Eu vou dar aqui um não, tá? Eu vou falar que não. E ele tá falando o seguinte, que ele não conseguiu iniciar o projeto. Eu acho que é porque eu tô com o AutoCAD aberto aqui e eu carreguei a DLL. E aí ele não vai conseguir debugar. Então, eu vou fechar aqui o AutoCAD. Se isso aqui acontecer, tá, pessoal? Vocês fechem aqui o AutoCAD, porque eu tinha carregado o plugin lá. Então, uma vez que o plugin está carregado no AutoCAD, ele está com módulo de leitura. Aí o programa aqui tenta compilar, aí ele não consegue subscrever o que está lá, beleza? Então vamos testar de novo para ver se é isso mesmo. Ó. Dá um play aqui de novo. Lá, beleza, agora já foi. Já até apareceu a tela do AutoCAD aqui, tá vendo que vai abrir. Bom, pessoal, já carreguei o nosso arquivo aqui. Para mim poder usar ele, né, mesmo eu tendo dado play lá e dado debug, eu preciso carregar o plugin aqui, tá? Preciso carregar esse cara aqui, ó, essa DLL, tá? Então eu dou um netload e dou um open aqui. Eu vou acionar o comando aqui, pessoal, ó. E aí eu vou digitar aqui, ó, aula, juntar lista. E dei um enter, tá? Aí eu vou selecionar a lista base é essa aqui, ó, beleza? Vou dar um enter e aí eu vou selecionar a lista juntar e vou dar um enter. E deu caca, tá vendo? A gente fez coisa errada aqui. Então não se desespere se isso acontecer, né?
alguma coisa aqui não está certo, mas beleza, vamos lá para o código, vamos debugar e vamos entender o que aconteceu, tá? Então, debugando aqui, mesmo com o play, você volta aqui, ó, você tem que observar o código. Esse tipo de coisa aqui, para uma visão que não está treinada, pode ser que seja uma coisa que demore bastante para você encontrar esse tipo de erro, porque esse tipo de erro aqui é uma coisa que não gera erro, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa geralmente fora de lugar. Então o erro aqui, onde que está? Se você for analisar, qual que pode ser esse erro? Tem a ver com as listas, né? Tem a lista base, a lista juntar, alguma coisa está errada. Se você observar aqui no AutoCAD, ó, a lista juntar parece que não aconteceu nada com ela. Então só aconteceu alguma coisa na lista base, inclusive a lista base foi deletada. Então, opa, peraí, o que aconteceu? Aí você vem aqui no código e você vai ver aqui, ó. Bom, aqui ó, eu estou testando se a lista base ela é ok, estou testando se a juntar é ok, beleza. Depois eu criei uma seleção aqui da lista base e depois criei uma seleção da lista juntar, beleza. Depois eu dei um for da lista juntar na seleção, ó, olha o erro aqui, ó. Tá? Se esse objeto aqui é juntar, essa seleção aqui tem que ser juntar e não base, tá vendo? Então pode ser que seja aqui o erro. Só que agora eu tô em modo de debug. Tá? Então aqui, ó, observe que agora tem um pause e um stop. Então eu vou dar um stop aqui, porque se eu tentar alterar aqui sem dar o stop, ele não deixa, tá? Então eu vou dar um stop aqui, vai parar. E aí o que eu vou fazer? Aqui, ó, vou copiar esse juntar aqui, ó. Aqui onde está a lista base, eu vou pôr juntar, beleza? E aí a gente vai salvar, vou dar play de novo e vamos ver se vai funcionar. Já encontramos um erro, tá? Bom, pessoal, já carreguei aqui o AutoCAD, já carreguei o nosso plugin também, tá? Agora eu vou apenas acessar o comando, vai ser aula juntar lista. E agora vamos ver se tem o comportamento esperado, né? Eu vou selecionar a lista base, vou dar um Enter, e vou selecionar a lista juntar e vou dar um Enter. E tá lá, ó, agora funcionou perfeitamente, tá vendo? E aquele item que ficou para trás ali é o quê? Esse item é o item que ele não encontrou na lista base. Então tinha na lista juntar, mas ele não encontrou na lista base. E aí no meu caso aqui, o que eu vou fazer com ele? Ó? Ele é uma curva de 45 graus. Logo abaixo aqui da curva 90, eu vou colocar a curva de 45. Então eu vou mover esses blocos aqui para baixo, ó, tá? Aí eu vou mover manualmente, né? Eu tô te mostrando na prática, no meu trabalho, como que eu vou fazer, tá? E aí eu vou jogar ele aqui. Aí agora, ó, ficou 1, 3, 4, ó. Cadê o 2? Não tem, tá tudo maluco. Eu já tenho outros plugins que faz isso também. Então eu tenho um plugin aqui que chama Arlan Numera Índice, tá? E eu vou dar um Enter e vou fazer o que, ó? Informe o número inicial. Eu vou iniciar no 1 mesmo. E vou dar um Enter e vou selecionar tudo esse cara e tá lá, ó. Agora numerou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Tá? Até o 9, ó. 6, 7, 8, 9. Então aqui ficou legalzinho, tá vendo? Então o que acontece? A gente já conseguiu resolver aqui um problema. Isso aqui é um trabalho que ia dar uma coisa que me dá muito trabalho para fazer e que eu tinha uma probabilidade de cometer erros aqui. Então agora com esse plugin eu elimino esse trabalho, né? O trabalho vai ser muito rápido e eu elimino a probabilidade de cometer erros, tá? Eu espero que eu tenha ajudado a você. Eu espero que você veja nas suas aplicações aí, no seu dia a dia, como que você pode resolver essas coisinhas, tá? Esse plugin em si que eu fiz aqui, talvez ele só sirva para mim, né? Para mim ou para minha equipe aqui, para a galera que trabalha junto comigo fazendo as mesmas coisas que eu faço, tá? Então assim, não tem como eu fazer um plugin que sirva para todo mundo. Cada caso é um caso, cada particularidade é uma particularidade, né? Então, você precisa olhar para os seus projetos, olhar para os seus desenhos, olhar para o que você faz e falar, cara, eu consigo automatizar isso aqui. E aí, se você quiser automatizar, se você quiser ganhar tempo, aí você precisa aprender a criar esses plugins aqui e eu posso te ajudar com isso, tá? Tanto aqui no meu canal, com essas demonstração grátis, tá? Que eu faço aqui, tanto com o meu curso pago, que é um curso muito mais completo, onde eu tenho muitas e muitas aulas lá explicando em detalhe cada coisinha que você precisa fazer para poder criar os seus plugins, beleza? Então se você gostou dessa aula, deixa um joinha aí para ajudar a gente, deixa um comentário aí se ficou alguma dúvida, né? Se precisar de alguma ajuda, se tiver alguma sugestão de tema, por exemplo, se você tiver um problema aí, alguma coisa que você gostaria de automatizar no seu trabalho, coisas desse tipo assim, deixa no comentário aqui, explica aí o que você precisa, que talvez se eu conseguir, eu possa até entrar em contato pessoalmente com você, se você preferir, deixar um e-mail, alguma coisa assim, e aí eu entro em contato com você, a gente conversa e quem sabe eu consigo fazer uma aula te explicando como criar esse plugin, beleza? Bom, pessoal, já estava esquecendo aqui rapidinho, um recadinho. Você que ficou até aqui ao final, acho que você merece isso. Lá no meu canal no Telegram, eu vou deixar o link aqui,
eu vou disponibilizar o código desse plugin para você poder estudar, para você poder acompanhar a aula já com o código na mão, tentar entender o que esse código faz e para você poder adaptar ele para você usar da forma que você quiser. Porque eu sei que do jeito que ele está hoje, provavelmente não vai servir para você, igual eu falei. Mas você pode adaptar ele para a sua realidade, beleza? Então, se você quiser ter acesso a esse plugin, vai lá no meu canal no Telegram, se inscreve lá, que eu vou disponibilizar um pacote lá com esse plugin. Eu vou compactar o arquivo, tá? O arquivo vai estar compactado. A senha que eu vou colocar vai ser, vamos lá, TurboCAD. Deixa eu ver. A senha que eu vou escrever lá. Vamos lá, vou colocar uma senha. Pensar numa senha aqui. Bom, pessoal, então a senha do arquivo compactado que eu vou deixar lá para vocês vai ser essa aqui, ó. TCAD juntar, beleza? Tudo minúsculo. TCAD juntar. Então, se você tiver interesse nesse código, vai lá no Telegram, baixa o arquivo lá. E aí, para você descompactar, você usa a senha TCAD juntar, beleza? Fica assim e até a próxima.